Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 6. Exemplos da história de Israel. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo aqui de 1 Coríntios 10. Aqui nós vamos trazer inicialmente alguns exemplos da história de Israel. Vamos começar esse capítulo trazendo muitas referências históricas para que haja um melhor entendimento da mensagem de Paulo. O objetivo aqui não é o estudo histórico, mas a contextualização feita por Paulo para a edificação através da sua carta. Lembrando, meus irmãos, que Paulo, ele tinha uma formação rabínica. Paulo era muito culto, ele conhecia as escrituras sagradas. Nesse início do capítulo 10, ele inicia fazendo um embasamento através da história judaica. Vamos começar. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Essa citação de Paulo é uma referência a Êxodo 13, versículos 21 e 22, que diz assim, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vejam que é uma referência histórica lá do livro de Êxodo. Versículo 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Mais uma citação de Paulo aqui, que está lá em Êxodo 14, 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. São passagens bem conhecidas, mas eu faço questão de trazer a referência certinho, para caso algum dos irmãos tenha interesse de voltar lá, dar uma olhadinha, entender o contexto dessa passagem específica, mas lembrando que o objetivo aqui não é estudar a parte histórica lá de Êxodo, é só para a gente entender como que Paulo vem fazendo essa amarração, para aí sim, a mensagem que ele está passando, nesse caso, para os irmãos de Corinto, tenha um entendimento e que possa ser edificante. Aqui Paulo começa mais uma vez trazendo à memória dos irmãos de Corinto a trajetória dos hebreus no deserto. Paulo diz, nossos pais, mais uma constatação que ele estava pregando o evangelho para judeus em Corinto. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Mais uma vez uma referência que nós vamos buscar lá no livro de Êxodo, que está lá no capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Lembram do maná? Na Bíblia, maná significa o alimento milagroso que Deus enviou do céu para sustentar os israelitas no deserto por 40 anos. E a palavra hebraica man
pode significar: o que é isto? Manhu, que é a pergunta que eles fizeram ao ver pela primeira vez o maná. Simbolicamente, o maná aponta para Jesus Cristo, pois é o pão da vida, que supre a fome espiritual, contrastando com o pão físico do deserto, que não impedia a morte. Já no versículo 4, continuando aqui a citação de Paulo: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, observem que eu estou fazendo a explicação e mostrando as citações onde estão lá no Pentateuco. Mas Paulo não estava demonstrando elas, ele estava apenas citando. O que conseguimos concluir que os seus ouvintes já conheciam o Pentateuco e toda a palavra a qual Paulo estava se referindo. Nesse caso, eu vou fazer duas citações, até para que a gente tenha um bom entendimento da palavra aqui. Duas citações sobre a mesma coisa, porém contrastantes. A primeira está em Êxodo 17:6, que diz assim, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Essa é a primeira passagem falando a respeito da rocha que vertia água. A segunda está lá em Números 20, versículo 11, onde diz assim, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bastão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Observe, meus irmãos, que nas 2 vezes, no meio do deserto, Moisés feriu uma rocha e dela verteu água. Nas 2 vezes ele fez e nas 2 vezes deu certo. Mas por que elas são conflitantes? Elas são divergentes. Vamos lá, vamos buscar o entendimento. As passagens de Êxodo 17:6 e Números 20:11 descrevem 2 episódios distintos onde Deus provê água a partir de uma rocha no deserto, mas com uma diferença crucial na ordem divina e na ação de Moisés. No primeiro, ele é instruído a ferir a rocha. No segundo, apenas a falar com ela. A principal diferença reside na desobediência de Moisés no segundo evento. Em Êxodo, a ordem era ferir. Em Números, a ordem era falar. A reincidência do ato de ferir a rocha desrespeitou a ordem específica de Deus para aquela ocasião e simbolicamente prejudicou a representação de Cristo, que seria ferido, apenas uma vez, como também está citado lá em Hebreus 9:28, que nós não vamos entrar no caso agora para que a gente não perca o foco do estudo. No versículo 5, entretanto, vejam que Paulo está passando bem superficialmente sobre essas citações e eu que estou buscando algum aprofundamento para que haja o entendimento da mensagem para nós que estamos realizando o estudo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui a citação está em Números 14, versículos 29 e 30, que diz assim, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito de qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. É muito interessante essa passagem,
para que vocês tenham um melhor entendimento e para que a gente não perca o foco de 1 Coríntios 10, se vocês quiserem, volta lá em Números 14 e leia o capítulo para vocês entenderem do que se trata. Mas é uma passagem bem conhecida. Mais uma curiosidade, uma informação importante aqui, meus irmãos. Na Bíblia, murmurar significa resmungar, reclamar ou queixar-se em voz baixa, expressando descontentamento, rebeldia, incredulidade e falta de confiança em Deus. O murmurar contra Deus, mesmo após milagres, sendo condenado como um pecado grave. Murmurar contra Deus é um pecado grave, que afasta de Deus e contamina os outros. A murmuração, ela não faz mal só para quem está murmurando, ela faz mal para as pessoas que estão no seu entorno, pois elas podem influenciar outras pessoas também a murmurar e pecar contra Deus. É diferente de lamentar, que é um lamento sincero e fiel a Deus, enquanto a murmuração acusa Deus de não ser bom ou justo, questionando a sua soberania, a soberania de Deus sobre a nossa vida. No versículo 6, o último versículo que nós vamos fazer desse estudo, diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Prestem atenção. Lá em Números 11:4 diz assim, e o populacho que estava no meio deles, ou seja, a ralé, os estrangeiros, pessoas que não faziam parte do povo, mas que caminhava com eles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Meus irmãos, nesse versículo de Números 11:4, uma ralé, ou um grupo de estrangeiros, que acompanhava os israelitas no deserto, começou a desejar intensamente a comida do Egito. Mas por que isso é chamado aqui por Paulo como coisas más? O que poderia ter de tão mal assim em você desejar comer uma comida? Não é sobre isso que se trata. Isso se dá, pois todos começaram a reclamar do maná. Lembra o maná? Que é uma provisão de Deus. E causaram murmurações no acampamento, o que levou à ira de Deus e ao descontentamento de Moisés, que era o líder espiritual daquele povo. Este episódio mostra a insatisfação e falta de gratidão do povo, que mesmo tendo recebido o maná milagrosamente, se queixava e desejava as comodidades do Egito, de onde haviam sido libertados. Eles eram escravos. Só que lembra que eu já citei algumas vezes? Muitas vezes, nós não entendemos o agir de Deus, mas em lugar nenhum da Bíblia está escrito que nós precisamos entender. Está escrito que nós precisamos crer e confiar. Vamos continuar aqui. Revela também, meus irmãos, a influência negativa de pessoas não israelitas, que geram descontentamento e rebelião, sendo um alerta sobre como as influências externas podem desviar o povo de Deus. Nós vemos isso muito hoje em dia, trazendo para o Brasil, em 2025. As pessoas da igreja só se relacionam com aquelas pessoas da igreja, e muita argumentação está baseada nisso que eu acabei de falar, porque pessoas de fora podem influenciar negativamente o povo de Deus. Mas, meus irmãos, nós, como povo de Deus, como conhecedores da palavra, como filhos, nós devemos ser a referência para o mundo, e não o mundo ser referência para nós.
nós precisamos ter a nossa fé fortalecida e que nós possamos refletir a luz de Deus através de nossas atitudes. Não devemos nos esconder do mundo, devemos viver no mundo, devemos refletir a imagem de Jesus através das nossas atitudes. Só assim seremos o sal da terra, não um sal insípido, mas um sal que vai realmente temperar, vai fazer a diferença, vai causar conversão, mudança de vida. Mais uma informação importantíssima, meus irmãos. Quando digo aqui rebelião, estou me referindo a Deus e não a toda e qualquer autoridade, pois muitos falsos mestres se utilizam desse termo para manter o controle sobre seus subordinados. Devemos sim ser submissos a Deus. Se um líder segue verdadeiramente os mandamentos de Deus, ele não vai estar preocupado em impor a sua força diante dos homens. Muito pelo contrário, irmãos. Ele vai fazer questão de se diminuir e elevar somente o nome de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.